Em nossa aula anterior, intitulada Destruição Global 1, falamos a respeito do resultado de alguns fenômenos geológicos globais. Impactos meteoríticos, tectônica de placas e vulcanismo basáltico fissural. São três fenômenos que não estão ocorrendo hoje, ainda bem. E certamente, ao verificarmos os efeitos desses fenômenos no passado, nós podemos verificar realmente que se configura uma destruição global. Dando continuidade, então, a esse tema fascinante, nós vamos verificar que esses três fenômenos globais, eles resultaram em outros tipos de fenômenos também globais. E nós iremos, então, abordar hoje mais três desses fenômenos. Inicialmente, gostaríamos de contar uma breve história de algo ocorrido um pouco após a atuação desses fenômenos geológicos globais que evidentemente ocorreram no passado. E é um evento posterior, na época conhecida como glaciação pleistocênica, ou seja, um período quando o hemisfério norte sofreu realmente um abaixamento de temperatura drástica durante um período longo de tempo e grandes camadas de gelo se formaram, inclusive no continente norte-americano. Essa figurinha nos mostra o resultado desta glaciação. Nós estamos vendo aqui a parte branca, ocupando praticamente a parte, o extremo norte dos Estados Unidos e já realmente pegando o Canadá. Então, praticamente o Canadá, nessa ocasião, ficou totalmente coberto por gelo. Então, nessa região aqui, que seria a parte noroeste dos Estados Unidos, nós vemos aqui, entre os estados de Washington e Oregon, o rio Columbia, não é? Mas aqui é uma figurinha realmente que tenta retratar o que ocorreu no passado. Quando realmente esse gelo se estabeleceu aqui, essas camadas de gelo, de alguma forma houve um bloqueio de um antigo lago chamado Lago de Missoula. Esse lago, então, com o degelo, ele foi impedido de realmente extravasar em função de uma barragem de gelo que se formou aqui. Então, se acredita que com o rompimento desse obstáculo de gelo, a água desse lago ela se movimentou de maneira catastrófica e erodiu essa região de maneira muito rápida e violenta. E hoje nós vemos aqui aquilo que o termo utilizado para essa região é Scablands. Eu tive a oportunidade de visitar essa região e podemos até ler aqui Dry Falls, aquilo que seria uma cascata seca, ou seja, no passado a água percorreu essa região e desceu por essa desnível aqui, provocando realmente movimentação de água equivalente a 10 vezes o volume da cascata do Niágara e um desnível de 3 vezes superior a essa mesma cascata. Então nós vemos aqui realmente algo que ocorreu no passado, mais recente, e podemos ver os resultados. Vamos então ver o que esse pequeno volume de água, relativamente àquilo que pode estar envolvido no contexto dos fenômenos geológicos globais, provocou nessa região. Vamos então para alguns detalhes do ocorrido aqui nessa porção noroeste dos Estados Unidos há algum tempo atrás. É uma área que abrange praticamente 40 mil quilômetros quadrados. Bem, um artista, um cientista, usando um esquema assim, que ele imagina que teria ocorrido, essa região aqui é a região mais alta do Vale do Rio Columbia, então ele imaginou essa água se movimentando e fez esse desenho aqui que com certeza reflete algo parecido que ocorreu. Então, são ondas destruidoras com centenas de metros de altura. Você pode ver aqui blocos de rocha imensos, nós vamos ver algumas fotos desses blocos, onde eles estão hoje. Então, isso aqui ocorreu, mostrando o poder realmente erosivo e destruidor de águas se movimentando em grande quantidade. Isso é bastante interessante. O resultado da movimentação dessas ondas imensas de água provocou uma erosão muito grande. Dezenas de metros de rocha foram levadas. Nós temos esses vales aqui formados. Então, o resultado, uma formação de extensa rede de profundos e amplos vales secos que estão hoje nessa região nos Estados Unidos. Então, podemos ver essa figurinha aqui. Certamente as rochas todas estavam nesse nível,
com esse processo erosivo, tudo realmente foi levado pela frente, né? Aqui tem um vale que hoje existe um fluxo de água, mas note que o vale é bem mais extenso do que aquele realmente provocado, necessário para esse pequeno curso de água seguir o seu caminho. Então, certamente, por ocasião dessa catástrofe, então, rochas duras, rochas basálticas, em poucas horas removeram realmente quantidades imensas de material duro. Esse material foi se atritando, parte dele foi realmente ficando em fragmentos menores, não é? E alguns blocos permaneceram, e nós vamos ver os resultados dessa catástrofe em outros detalhes. Aqui, um desses blocos que foi transportado, não é? Chamado de erráticos, né? Nesse processo de remoção, alguns realmente foram depositados, não é? São chamados de erráticos. Mais uma evidência dessa catástrofe que ocorreu há pouco tempo atrás. O que é incrível é que, ao sobrevoar essa região, é possível notar algumas marcas de ondas, chamadas Ripple Ridges. Só que é como se você estivesse olhando para o chão alguns centímetros e vendo um córrego formar pequenas ondas num substrato arenoso. Aquelas ondinhas que nós somos acostumados a enxergar, por exemplo, numa praia, no lugar onde a onda arrebenta, né? Então forma aquelas pequenas ondas, né? Chamada em inglês ripple marks, né? Só que aqui você está numa certa altura e vê essas marcas. Ao você se aproximar, realmente você fica surpreso ao verificar aqui numa visão mais próxima, dá para ver essas ondas aqui, inclusive o formato assimétrico delas, mostrando que a água ela veio da direita para a esquerda. E essas ondas assimétricas têm 15 metros de amplitude e 150 metros de comprimento de onda, entre uma crista e a outra, mostrando que, certamente, para formar marcas de onda desse porte, as ondas que se movimentaram por aqui tinham centenas de metros de altura. Então, as evidências são muitas desse ocorrido. E, mais à frente, em algumas regiões, é possível então encontrar os depósitos mais finos promovidos pela erosão de grandes quantidades de material provocado por essa catástrofe. Mais à frente, então, em alguns lugares, você vai ver grandes depósitos. Um desses é o que está aqui. Interessante que alguns consideram que esse processo foi cíclico, como se essa glaciação ela fosse cíclica, esse lago formou uma vez, houve um rompimento, gerou, quem sabe, uma lâmina dessa. Posteriormente, houve um novo recrudescimento das condições climáticas frias, formou-se uma nova barragem, um novo rompimento, outro desastre, e se formou mais uma camadinha dessa. Eu acho totalmente estranho esse tipo de interpretação. E nós vamos verificar que quando nos deparamos com ritmitos como esses, que são produtos realmente dessa catástrofe, nós vamos verificar que esse ritmito pode ter sido formado de maneira muito rápida, não lâmina por lâmina, mas simultaneamente. Então, essa região aqui tem em torno de 40 metros de altura, é chamada de formação Touchet, né? São ritmitos, material depositado, formando camadas rítmicas, ou seja, elas se alternam, pequenas lâminas, né? Algumas mais finas, outras mais grossas, que alguns acham que isso representa sedimentação periódica. Mas nós vamos ainda nessa aula verificar que existe uma outra explicação muito mais razoável e plausível para a formação dos ritmitos. Bem, então vamos iniciar a descrição daquilo que seria o nosso quarto fenômeno geológico global. Então, tsunamis gigantescos podem ser identificados. Os resultados da ação desses tsunamis hoje nas rochas. Vamos então verificar isso agora. Imaginando um cenário, não estávamos lá, não tinha ninguém descrevendo isso, mas é difícil imaginarmos meteoritos gigantescos se precipitando em direção à superfície de mares pré-existentes. E o que teria provocado? Ondas com quilômetros de altura, não seriam centenas de metros de altura. Ondas com quilômetros de altura teriam realmente avançado de maneira muito rápida em direção às áreas continentais, varrendo realmente quantidades imensas de rochas e plantas e, quem sabe, animais e seres vivos que estavam realmente
presentes nessa ocasião. Então, essas ondas gigantescas, podemos imaginá-las. Alguns geólogos já consideram essa possibilidade. Só que é interessante, esses mesmos geólogos não procuram descrever o efeito dessas ondas ao adentrarem numa área continental, o que teriam provocado. Isso não é considerado nos livros de geologia, infelizmente. Bem, aqui uma outra visão do que realmente teria provocado esses tsunamis violentos ao chegarem numa costa de um continente. Note aqui que essa onda já entrou, ela está removendo blocos imensos de rocha. Aqui eu tenho um bloco rochoso invertido, as ondas realmente têm uma capacidade, a água, quando ela está repleta de outros materiais e com muita velocidade, ela transporta blocos de rochas imensos. Esse bloco já está invertido, a vegetação que estava na superfície está invertida. Eu estou vendo ainda esse fogo aqui junto com essa água. Por que fogo aqui? Aqui um triceratops está realmente morto já. Esse bloco de rocha sobre o qual ele se encontra será também removido por essa onda destruidora. Por que fogo? Evidentemente, quando o impacto ocorre nas águas, a liberação de energia é algo fantástico. Pressões violentas, temperaturas muito altas se fazem presentes. E mesmo essa onda tendo percorrido, quem sabe, centenas de quilômetros ou alguns milhares de quilômetros, certamente ainda há evidências desse desprendimento de calor muito grande devido ao impacto. Fogo ainda. Então, note que ação destruidora, ondas, fogo, plantas, animais, tudo sendo removido de maneira drástica. Infelizmente, os livros de geologia, inclusive que eu estudei, dizem que isso aqui ocorreu. Imaginam até alguns efeitos, mas os efeitos mais expressivos não são considerados. Essa figurinha realmente retrata muito bem o que pode ter ocorrido nessa ocasião. Bem, já verificamos que havia um grande continente, que os geólogos denominam de Pangeia. Ele se fragmentou, evidentemente, com esses impactos, não é? E as grandes fissuras que aqui estão, não é? Nós já comentamos, através delas, grandes quantidades de lava saíram, gerando grandes províncias basálticas, não é? Em áreas continentais, em áreas oceânicas, inclusive o próprio Oceano Atlântico e Índico, são províncias basálticas extensas, refletindo realmente esse momento bastante drástico da história do nosso planeta. Bem, por aqui saiu muita lava, mas hoje se sabe, os geólogos sabem, que o manto tem muita água na forma de componentes de alguns minerais. Assim que as tensões são liberadas nessas regiões por algum motivo, por exemplo, uma fenda formada, uma fissura por impactos meteoríticos, ocorre a liberação das tensões e essa água é liberada. E antes de a lava sair, quantidades colossais de água, certamente provenientes do manto, subiram por essas fissuras com uma velocidade incrível, águas quentes. Imagine o efeito destruidor dessa água saindo sob pressão das profundezas da crosta. Certamente que as bordas da crosta foram removidas, essa água já veio com material, realmente, fragmentos de rocha, não é? E à medida que realmente ela desceu, deve ter provocado ondas também gigantescas. Então, esse é o cenário que conseguimos enxergar quando constatamos os resultados imediatos de impactos meteoríticos que ocorreram aqui na Terra nesse período dramático de sua história. Bem, para onde os gigantescos tsunamis levaram as rochas, plantas e animais? Eis a questão. Os livros de geologia, e evidentemente alguns biólogos também se interessam por esse assunto, porque certamente haviam seres vivos, não é? Hoje as colunas geológicas do mundo inteiro trazem todo o fanerozoico, ou seja, as rochas que contêm fósseis, impactos ou estruturas de impacto que foram detectadas. Então, hoje a coluna geológica está repleta, como já mencionamos, de estruturas de impacto. Então, os seres vivos realmente que aqui estavam foram destruídos num primeiro momento e logo após, não é? Resultados primários e secundários. Agora, onde estão os animais, as plantas e as rochas oriundos da movimentação dessas ondas gigantescas? Em que lugar está isso? Bem, alguns certamente teriam dificuldade de entender isso, porque ao estudarem as rochas com fósseis, parece que a história
dessas rochas, desses fósseis, é uma outra história. Não essa, não esse contexto que eu estou colocando aqui, infelizmente. Considerando-se a ação global e devastadora de grandes volumes de água no passado geológico, espera-se encontrar os correspondentes efeitos na superfície da crosta terrestre. Sim, lógico. Mas onde estão? Nós já vimos que os impactos deixaram algumas estruturas. Tá? Mas e essas ondas carregando sedimentos? Onde estão os efeitos realmente desse processo? Esses registros históricos apresentariam que evidências? Temos aqui 3 opções. Primeira delas, formações geológicas resultantes de processos lentos e graduais. Como? Será que essas ondas, ao chegarem nas áreas continentais, elas diminuíram drasticamente a velocidade e perderam toda o seu potencial enérgico e violento, realmente destruidor, e as coisas ficam normais, elas aparecem, elas dissipam, e as coisas ocorrem naturalmente aqui na Terra, não é? Sem nenhuma realmente transformação drástica, cataclísmica. Como realmente imaginar que essa opção seria possível? Mas boa parte dos geólogos consideram que as rochas sedimentares e os fósseis representam períodos longos de calmaria geológica. Nesse nosso contexto, parece que não se ajusta essa possibilidade. Mas pense um pouquinho nisso. Será que existem outras maneiras de interpretar realmente aquilo que estamos expondo? Uma segunda possibilidade, colocamos como uma questão. Calmaria geológica generalizada, interrompida esporadicamente por fenômenos mais enérgicos, seria uma segunda opção. Ou seja, realmente existiram catástrofes na coluna geológica, alguns imaginam de 5 a 6. Mas e o resto da coluna? Calmaria geológica? Mas isso faz sentido? Pense um pouquinho nisso. E uma terceira opção, uma única catástrofe geológica de proporções globais?
Então vamos para o próximo fenômeno geológico global. Mortandade em massa. Evidentemente que isso não é difícil de destacarmos, né? Eu vou colocar aqui algumas imagens de fósseis. Evidentemente, os fósseis, todo geólogo sabe que para os fósseis serem preservados, tem que existir um rápido soterramento, né, desses seres para não entrar em decomposição. E ao vermos a quantidade imensa, milhões, bilhões de fósseis, alguns deles muito bem preservados, as evidências realmente de morte catastrófica são ressaltadas. Então eu tenho aqui alguns exemplos de invertebrados marinhos, né? Um crinoide, né? É um lírio do mar que existiu muito no passado, hoje é bem mais raro, né? Um amonita, aqui um escorpião marinho, aqui um trilobita, né? Aqui um braquiópode, e o incrível, uma água-viva fossilizada, como um animal tão sensível, né? Formado só quase por água, como pode ter sido preservado? Isso mostra que realmente houve um rapidíssimo soterramento e a estrutura da água-viva, ou de uma medusa, né, foi preservada. Como eu posso imaginar esses invertebrados sendo preservados como fósseis se não for por meio catastrófico? Então, de alguma forma, isso se liga com o nosso contexto aqui. Então, para mim, isso aqui é produto de uma catástrofe. Esses seres foram removidos rapidamente, não estão soterrados no lugar onde eles viviam, eles foram transportados para um outro local e rapidamente depositados, de tal maneira que, com o acúmulo de sedimento, embaixo, sob condições de temperatura e pressão adequados, eles se fossilizaram e mesmo posteriormente esse material sendo levantado, não é, e removido a parte de cima, ele estar exposto hoje, as condições de formação deles nada se igualam a qualquer ambiente que nós podemos encontrar hoje na Terra. Eu fico pensando em que ambiente hoje marinho eu podia encontrar situações que poderiam, daqui a alguns milhares de anos ou milhões de anos, preservar invertebrados de maneira tão perfeita como estou vendo aqui. Será que essas condições existem hoje em algum lugar, algum ambiente aquático, né, na superfície da Terra? Pense um pouquinho nisso. Bem, temos aqui outros exemplos de fósseis, né? Morte catastrófica e rápido soterramento de peixes. Preste atenção nos detalhes desses peixes que aqui estão, né? O grau de preservação parece realmente que ele está vivo, né? Mas ele está totalmente litificado, ou seja, é uma rocha. Mas sabemos que essa rocha aqui também foi um peixe. Mas é um peixe ou uma rocha? São as duas coisas. Mas para eu ter realmente esse peixe se transformando num material rochoso com essas características tão bem preservados como esse cardume que foi aprisionado repentinamente, a nítida impressão é que esses seres foram soterrados em vida. E eu não tenho dúvidas. Ao olhar esses dois de baixo, especialmente, eu me recordo do privilégio que tive de estar na Chapada do Araripe, Formação Santana. Eu tenho aqui comigo um fóssil, né, que pode realmente ser observado em maiores detalhes. Esse fóssil foi removido com a devida autorização, né, da Chapada do Araripe, e realmente ele está com o seu formato tridimensional preservado, as suas escamas preservadas. E o que é incrível é que alguns desses peixes, as suas partes moles estão preservadas. Alguns foram encontrados com os restos estomacais preservados, identificados, o tipo de bichinho esse peixe ingeriu antes de morrer. Alguns outros, inclusive, estão em posição de agonia. Então, não dá para imaginar um cenário outro, a não ser realmente uma mortandade em massa. Porque nesse mesmo ambiente, na Formação Santana, eu vou encontrar outros animais, não só de ambiente aquático, ou marinho, mas ambiente terrestre também. Tartarugas, aves e plantas, não é? Ambientes de mar profundo, de mar raso, essa mistura de ambientes, né, de seres alados, terrestres, marinhos, só pode ser resultado de uma catástrofe. E os geólogos, por incrível que pareça, boa parte deles, procuram explicar esses seres como vivendo lá, uma origem autóctone, e de alguma forma, por salinização alta, em uma porção de água, eles foram preservados como fósseis. Como? Esses seres
Eles são de origem alóctone, ou seja, eles foram transportados, misturados, vindo de outros lugares e foram soterrados rapidamente nesse local. Que visão estranha, realmente, imaginar processos lentos e normais. Em que lugar hoje, da superfície da Terra, em lugares onde esses animais vivem, ou vou encontrar esses seres em processo inicial, intermediário ou final de fossilização? Ou quem sabe, se as condições continuarem como estão hoje, daqui a alguns milhões de anos, o que está embaixo do mar se transforma em fóssil. Será que essas condições existem hoje? Eu não tenho notícia. Não é? Nunca verifiquei um trabalho a esse respeito. Mas aqui estão os fósseis. Evidências realmente de uma catástrofe, com certeza. Isso para mim parece bastante claro. Não é? Agora, essas aqui são mais fortes, essas imagens ainda. Perceba aqui o seguinte. Você está vendo aqui um peixe engolindo um outro peixe, não terminou de engolir ainda. E o animal, nós já vimos vários filmes, esse processo de ele se alimentar em questão de frações de segundo, ou poucos segundos, ele já realmente consegue engolir esse peixe. Ainda não terminou de engolir. Esse outro aqui está ainda realmente com metade para fora de sua boca. E aqui o que é incrível, um ictiosauro, uma espécie de réptil marinho, não existe mais, e dando cria aqui. Está saindo realmente aqui o filhote e foi como se fosse uma imagem congelada. Ele foi soterrado nesse momento. Então, são evidências notáveis de morte súbita e imediato sepultamento. Mesmo que eu não encontre todos os fósseis nessas condições, a maneira como eles estão preservados, o tipo de fossilização que ocorreu com partes de alguns animais, apenas partes preservadas, é o mesmo processo que realmente permitiu que eles fossem esses aqui preservados. Só que aqui condições melhores, um material mais fino, né, permitiu realmente que eles fossem preservados. Em alguns lugares, esses animais sofreram um transporte ainda que permitiu que eles se atritassem mutuamente ou ficaram expostos, quem sabe, algumas horas, alguns dias, e quando foram soterrados rapidamente, eles foram parcialmente preservados. Mas eles estão aí como fósseis, também como evidências desse contexto catastrófico que estamos tentando realmente explicar para você. Então, são evidências, os fósseis são evidências somente desses fenômenos geológicos globais que estamos mencionando. E a Terra inteira está repleta de fósseis, em todos os continentes tem fósseis. Nós estamos sobre um vasto cemitério. E daqui 100 milhões de anos eu não vou ter um outro cemitério formado sob as condições atuais geológicas. Então, alguma coisa diferente ocorreu no passado que não ocorre hoje, para justificar a existência desses fósseis. Bem, aqui temos mais alguns exemplos. Aqui estamos verificando as evidências de morte catastrófica e rápido soterramento de répteis. Esse aqui é o Mesosaurus brasiliensis, um réptil bastante comum que ocorre em algumas rochas aqui da América do Sul, no subgrupo Irati, e ocorre também na África, mostrando que quando ocorreu a deposição do subgrupo Irati, de alguma forma, os continentes estavam juntos ainda. É uma formação que se estabelece, uma deposição, um pouco antes da abertura do Oceano Atlântico, o proto-Oceano Atlântico. Então, é uma evidência de que os continentes estiveram juntos no passado, por causa desse fóssil, que ele ocorre realmente nos dois continentes e bem preservado. Eu tenho aqui algumas tartarugas fossilizadas, muito bem preservadas, foram realmente pegos de surpresa, estão realmente como se movimentando, em seguida elas em vida são soterradas e fossilizadas. Aqui eu tenho um dinossauro, os dinossauros estão por aí, todo mundo fala em dinossauros, mas é um grupo de animais que também realmente foi encontrado em grande quantidade e alguns muito bem preservados, inclusive alguns dinossauros têm os seus órgãos internos identificáveis, foram fossilizados e podem ser identificados. A própria pele realmente foi preservada, então essas descrições e reproduções de dinossauros são muito fidedignas, muito próximos realmente do real, do que esses animais foram. Agora, a maneira como eles realmente morreram, isso não está explicado pela geologia convencional de maneira convincente. Bem, seres alados, uma libélula perfeitamente preservada, os seus detalhes realmente estão aqui, mostra que esse inseto certamente estava em vida quando foi soterrado. Aqui um Archaeopteryx, que alguns consideram um réptil alado, mas parece que suas características são de uma ave, uma perfeita ave, um pouco diferente das aves que nós encontramos hoje. Então, também
estão soterrados e preservados como fósseis. Então, morte catastrófica e rápido soterramento de seres alados. Então, os fósseis, de alguma forma, são evidências muito fortes desse contexto promovido pelos fenômenos geológicos globais. Plantas, morte catastrófica e rápido soterramento de plantas. E com as suas texturas e detalhes sendo preservados. Aqui tem 3 tipos de plantas. Agora, o que é incrível, alguns troncos fossilizados estão na posição vertical. E alguns geólogos dizem, isso aqui era uma floresta. No Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, existem algumas florestas petrificadas, né? E são vários níveis, até 75 níveis. E a impressão que você tem quando se depara com essas florestas é que realmente foram florestas que se desenvolveram e por algum motivo elas foram soterradas por algum evento catastrófico. Um remanescente, sementes e alguma coisa sobrou, uma nova floresta cresce, né, em cima dessa que está soterrada, se desenvolve durante umas centenas de anos, ou quem sabe milhares de anos, uma nova catástrofe forma uma nova floresta petrificada e assim por diante. Somando essas florestas, eu precisaria de um tempo aí de mais de 100 mil anos realmente para formar todo esse material. Mas será que esses troncos verticalizados evidenciam realmente que elas são de origem autóctone, cresceram onde elas estão? É incrível que nós temos evidências que dizem exatamente o contrário. Eu tenho aqui 3 fotos de troncos verticalizados, não é? E com camadas sedimentares no entorno, ou seja, eles estão na vertical, embaixo não tem nada, estão praticamente isolados. Se realmente essas camadas sedimentares, aqui tem uma escala, inclusive nessa figura do meio de 1 metro, esse tronco aqui tem vários metros, esse outro está um pouco de lado, mas são camadas que cortam ele, aqui da mesma forma, esse tronco está aqui. Se realmente ele estava aqui, cresceu aqui e foi fossilizado nessa posição, realmente não dá para explicar isso. Por quê? Ao estar em pé, ele ficou exposto, quem sabe, um bom tempo, anos, dezenas de anos, quem sabe centenas de anos, para as demais estratos, as demais camadas sedimentares cobrirem totalmente ele. Então existe um período de tempo aqui bastante prolongado, segundo a geologia convencional, desde a base desse tronco até a parte de cima. Mas se isso ocorresse, esse tronco não seria preservado. Esse tempo de exposição faria com que ele entrasse em decomposição. Mas ele está preservado da mesma forma aqui embaixo e em cima, mostrando que esse tronco foi depositado na posição vertical. Estudos feitos por cientistas, um deles, Harold Coffin, inclusive com seus artigos científicos publicados nas melhores revistas americanas, na década de 60 e 70, ele fez experimentos de laboratório e verificou realmente que as florestas do Parque de Yellowstone, como outras florestas petrificadas no mundo, não são de origem alóctone, mas autóctone, melhor dizendo, ou seja, crescer no mesmo lugar, mas sim origem alóctone, ou seja, é material que foi arrancado, removido, transportado e depositado. E muitos troncos boiando na posição vertical foram depositados realmente na posição vertical, como nós verificamos nesses troncos poliestratos aqui. Agora, um evento geológico catastrófico demonstrou realmente a verdade dessas conclusões de Coffin, esse cientista americano. Por quê? Por ocasião da explosão do vulcão Santa Helena, em 1980, um lago adjacente a esse vulcão, ele recebeu da montanha, devido ao derretimento do gelo, a explosão vulcânica foi violenta, remoção de árvores na encosta desse vulcão, removeu então, essa água removeu junto com o sedimento esse material vegetal e foi transportado em direção a esse lago e foi depositado. Trabalhos posteriormente feitos com a ajuda de sonar, verificou-se que a maioria dos troncos estavam depositados no fundo do lago na posição vertical. Eles boiaram um tempo, se verticalizaram e desceram na posição vertical, mostrando que muitos desses troncos verticais, na realidade, refletem uma flutuação desses troncos, grandes massas de vegetação, alguns troncos na posição vertical são transportados e depositados em outro local. E a demonstração, realmente, de que isso pode ter ocorrido são esses troncos que aqui estão, atravessados por várias camadas e estão praticamente intactos, mostrando que não houve um tempo de exposição desse tronco. Houve uma deposição na posição vertical
desses troncos, junto com o material sedimentar que aqui está. Nós temos 3 exemplos distintos, dentre muitos outros que podiam ser apresentados. Bem, essa imagem reflete uma oportunidade que eu tive na mesma região, na parte noroeste dos Estados Unidos, na mesma região onde ocorreram aquele desastre, na região dos Scribelands. Aqui eu estou, um derrame está aqui embaixo, um derrame de lava solidificado, e aqui outro. Entre um derrame e outro, você tem um tronco, está realmente deitado, mas devido à pressão do derrame de cima, que se solidificou em seguida, ele foi deformado. Então esse tronco, no formato mais ou menos circular, ele ficou com esse formato bem descaracterizado, né? Mas realmente é madeira, muito bem preservada, foi silicificada, mostrando que o tempo entre um derrame e outro foi extremamente rápido, pelo próprio estado de preservação desse tronco. Interessante que em outras regiões, os basaltos do Rio Colômbia, é o grupo de basaltos, a formação realmente onde ocorrem esses derrames na parte noroeste dos Estados Unidos, numa área de mais de 200 mil quilômetros quadrados. A gente verifica também, entre derrames, evidências de um rinoceronte. O formato dele está perfeito, o molde dele. O molde de um tronco de árvore também entre um derrame e outro, mostrando, mais uma vez, que os processos de superposição dos derrames de lava no passado, as províncias basálticas, se deu de maneira muito rápida mesmo. Bem, vamos para um outro tipo de material orgânico que foi soterrado nessa ocasião. Vamos às camadas de carvão. Carvão são plantas fossilizadas. Origem catastrófica e alóctone. Da mesma forma que comentamos a respeito da origem alóctone das florestas petrificadas, o mesmo ocorre com as camadas de carvão. Alguns imaginam que são pântanos, realmente que existiam no passado, regiões marginais do continente, mangues, não é? Algo parecido com isso, e de alguma forma houve uma catástrofe, isso foi soterrado, isso se repetiu de maneira cíclica e gerou então as espessas e extensas camadas carboníferas em toda a superfície da Terra. Nós vamos encontrar em vários continentes e são camadas espessas, inclusive camadas com centenas de metros de espessura, considerando-se que para cada 10 metros de vegetação eu vou ter a formação de 1 metro de carvão, então colossais quantidades de plantas foram removidas, transportadas, depositadas, gerando então as camadas carboníferas. Mas qual a material primário realmente que foi removido? E nós temos então aqui aquilo que se considera uma floresta carbonífera ou do período carbonífero. Eu não imagino realmente que houve uma floresta. Simplesmente é um nível estratigráfico, um nível deposicional catastrófico, onde esse tipo de vegetação foi rapidamente soterrada, gerando então a maior parte das camadas de carvão na superfície da Terra. Então, na realidade, estou vendo uma floresta aqui, mas esse material praticamente estava removido, misturado, de maneira muito caótica, não exatamente essa imagem bonitinha, mostrando realmente essa floresta existindo aqui, depois soterrada. Na realidade, esse material foi removido e transportado para outro local e depositado. Uma origem alóctone para as camadas de carvão. Bem, aqui, em superfície, em algumas regiões não preciso escavar e procurar essas camadas em profundidade, isso traz problemas, alguns mineiros acabaram morrendo por explosões e assim por diante. Então, aqui a céu aberto, o carvão sendo explorado, e é tão importante para a economia, né? Então, também resultado de quantidades imensas de plantas, vegetação, que foi transportada, rapidamente soterrada no passado geológico. No contexto dos fenômenos geológicos globais, isso se explica de maneira perfeita. Bem, nós também conhecemos, e quão útil ele é, né? Petróleo e gás natural. Também soterramento de seres plantônicos, ou seja, aqui eu tenho alguns desses seres, é a base da cadeia alimentar dos oceanos, zooplâncton e fitoplâncton, ou seja, quantidades imensas desses seres foram soterrados de maneira rápida no passado, gerando realmente camadas onde o petróleo se acumulou. Eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo na Petrobras e parece que, muito embora existam alguns geólogos que procuram explicar a origem do petróleo, ligados a fenômenos inorgânicos, ou seja, seria uma origem inorgânica, eu creio que a maioria dos geólogos hoje concorda que o petróleo e o gás natural
são combustíveis fósseis, ou seja, esses pequenos animais realmente eles em grande quantidade, quantidades imensas, não é? É como se existisse no passado seres planctônicos de maneira muito mais abundante do que hoje nos oceanos. Então, eles foram rapidamente soterrados e eu não vejo realmente hoje possibilidade disso se formar. Realmente, as quantidades de óleo e petróleo que se formam hoje requerem algo catastrófico, ou seja, esse material removido, misturado esses seres com material sedimentar fino, calcário ou argiloso. Posteriormente, esse material é depositado, ele realmente acaba sendo submetido a uma pressão por sobreposição de outros materiais e com a pressão e a temperatura, esse material orgânico começa a ser transformado, não há realmente contato com o oxigênio e em transformações anaeróbicas, esse material se transforma em querogênio, ocorre uma migração primária e esse material vai então ocupar espaços mais acima, vazios, fraturas e poros de rochas e se acumula aí e depois ele é recuperado pelo ser humano. Essa é a origem do gás natural e do petróleo. Interessante que às vezes a água é encontrada logo embaixo, água salgada, mostrando novamente a ação realmente de ondas gigantescas marinhas soterrando esse material de maneira muito rápida. Então, a origem do petróleo está também diretamente ligada a esse contexto de fenômenos geológicos globais. Bem, não podemos deixar de falar, estamos comemorando, os brasileiros, o petróleo pré-sal, a maior província petrolífera do Brasil. Então, o Brasil tem se destacado na prospecção do petróleo, porque tem procurado sob condições adversas, em regiões onde você tem uma lâmina de água muito profunda, de mais de 1 quilômetro. Então, isso exige uma tecnologia muito avançada e o Brasil realmente conquistou realmente mais uma posição nesse processo de procura de petróleo. Porque existe também em outros lugares do mundo camadas pré-sal, mas a primeira camada pré-sal, que foi realmente encontrado petróleo, e sob condições difíceis, realmente aqui no Brasil. Essa mancha azulada aqui corresponde à área onde, em potencial, esse material, essas jazidas do pré-sal podem ser encontradas. Evidentemente que eu não vou ter toda essa área com petróleo, são manchas, lentes de petróleo que são encontradas aqui. Mesmo assim, isso tem promovido um otimismo muito grande por parte dos líderes do Brasil com relação à possibilidade não só da autossuficiência do petróleo, como também exportar esse líquido precioso. Em termos de estratégia econômica para o nosso país, isso é bastante importante. Mas, para você ter uma ideia da situação adversa realmente em que encontra esse petróleo, essa próxima imagem nos ajuda a entender realmente onde ele se encontra. Eu tenho então uma lâmina de água de 2 quilômetros. É difícil você começar uma perfuração aqui desse navio aqui em cima. Sob condições de correntes marítimas, diferenciadas, essa coluna de perfuração ela pode sofrer ruptura. Então existe todo um controle tecnológico aí para que essa haste consiga atravessar essa lâmina, chegar aqui na rocha. A camada pós-sal, essa aqui que está, é de onde o petróleo tem sido retirado aqui na nossa plataforma marítima. Em Campos, em outros lugares, Bacia de Santos. Então eu tenho uma camada espessa de 2 quilômetros de sal, e embaixo eu tenho o pré-sal, então, a partir de 5.500, 6.000, 7.000 metros de profundidade, realmente esse material será retirado. Então, toda uma tecnologia cara, complicada, mas evidentemente que parece ter sido demonstrado que é economicamente viável esses custos em função da quantidade de petróleo que existe aqui embaixo. Então, não importa o petróleo, não importa se for pré-sal ou pós-sal, a origem é a mesma. A origem é catastrófica. Mas alguns vão dizer, o sal parece que são os evaporitos. Evaporitos são regiões onde você tem uma exposição prolongada de mares rasos, contendo muitos sais, e conforme a solubilidade de cada sal vai ocorrendo a deposição, a precipitação. Então, para a formação dessa camada de 2 quilômetros, eu teria um tempo de exposição muito prolongado. Mas será que os evaporitos têm essa origem mesmo? Não teria uma outra explicação para a formação dos evaporitos? Eu creio que sim, no contexto dos fenômenos geológicos globais. Então, notem os resultados. O que é interessante
que o petróleo, não é, que é o resultado de uma catástrofe geológica, na nossa visão, ele trouxe benefícios para o homem. E hoje, como é importante o petróleo, né? É um fator econômico extremamente importante. A presença generalizada de fósseis em todas as áreas continentais, incluindo as bacias marginais, onde o petróleo é encontrado aqui no Brasil, nos vários níveis da coluna geológica, pode ser perfeitamente traduzida por mortandade em massa. Ou seja, nós conseguimos entender. Os fósseis estão aí porque realmente eles morreram em grande quantidade e de maneira catastrófica. E foram também rapidamente soterrados. Esse contexto catastrófico parece bastante claro ao estudarmos os fósseis. Essas evidências apontam para que realidade? Novamente, nós temos três opções aqui, mas me parece que uma delas salta aos olhos. Mas vamos democraticamente considerar o que a geologia convencional tem apresentado e vamos verificar se realmente os dados disponíveis eles são condizentes com aquilo que realmente a geologia convencional tem defendido nos últimos anos. Então, uma possibilidade. Algumas eventuais e raríssimas extinções em massa, separadas por longos períodos de lenta e gradual evolução. Será que os fósseis realmente contam essa história? Alguns fósseis, eles representam períodos longos de evolução, alguns outros representam catástrofe. Dá para diferenciar quais fósseis representam processos lentos de formação e quais fósseis representam eventos catastróficos? É possível fazer isso? A pergunta fica. Que critérios seriam então utilizados para distinguir os fósseis oriundos de processos ordinários atuais que ocorrem hoje, que alguns dizem ter ocorrido no passado, e tentam explicar realmente a coluna geológica, a formação das rochas, dos fósseis, olhando para eventos que ocorrem hoje, nós chamamos isso na nossa classificação, em nossa sexta aula de fenômenos geológicos ordinários, e fica realmente a terceira opção, já me declaro realmente favorável a essa, mas pensem nisso. Um único cataclismo geológico de amplitude global seria então mais condizente com a realidade do registro fóssil, ou seja, a coluna de fósseis, desde o Cambriano até o Pleistoceno. Será? Realmente devemos pensar bastante, refletir nessas três possibilidades.
Vamos então para o último fenômeno geológico global, ou seja, com ele nós temos a consolidação desse panorama, não é, catastrófico, todo esse material removido, transportado por fenômenos violentos, finalmente ele é depositado. Vastas deposições sedimentares. Bem, eu tenho aqui um mapa global, bacias sedimentares realmente do mundo inteiro. Preste atenção, as bacias sedimentares continentais estão em verde. Olha só realmente como a quantidade de material sedimentar é grande. Não é? Aqui eu tenho o continente asiático, uma boa parte de material sedimentar. Não é? Alguns dizem que 75% das áreas continentais são cobertas por material sedimentar. Mas aqui eu tenho bacias, são regiões com espessas camadas sedimentares. Não é? Aqui na Austrália eu tenho, aqui na Ásia, na África, realmente no continente africano, na Europa eu tenho grandes áreas onde ocorrem espessas deposições sedimentares. Aqui na América do Sul eu tenho aqui 3 grandes áreas. E elas estão aqui no Brasil, eu tenho aqui a Bacia do Paraná, a Bacia do Parnaíba e a Bacia do Amazonas, se encontram. Praticamente 64% da área brasileira, a área continental brasileira, está realmente coberta por essas 3 bacias sedimentares, ou seja, em torno de 5,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, houve muita sedimentação. E esses mesmos sedimentos, eles obliteraram aquelas marcas de impactos meteoríticos de que realmente dos meteoritos que caíram nessas regiões. Então, por isso que eu não enxergo em boa parte da superfície da Terra as estruturas de impacto. Na realidade, se não houvesse essa deposição sedimentar, essa ação destruidora da água, eu teria uma superfície da Terra muito parecida com a superfície da Lua. Não é? Mas não é só o verdinho que vocês estão vendo aqui. Né? Essa parte mais arroxeada que contorna os continentes seria as bacias sedimentares offshore, ou seja, elas estão fora do continente. Né? Aqui na parte norte da Ásia eu tenho áreas imensas com esse tipo de bacia sedimentar. Aqui em toda a região, nessa orla pacífica da Ásia também, eu tenho muitas bacias sedimentares, não é? E aqui também as bacias que estão aqui na margem atlântica da América do Sul é a região onde é encontrado o petróleo, inclusive o pré-sal está aqui nessa parte arroxeada. Então, a Terra realmente está repleta de evidências de que as camadas sedimentares foram transportadas de maneira muito rápida e depositadas. Então você consegue nessa figurinha ver o efeito dessa catástrofe. Esse verdinho não existia antes. Aqui está, o roxo também não. Então a Terra, a superfície da Terra, a geografia da Terra foi modificada de maneira drástica por ocasião da manifestação desses 6 fenômenos geológicos globais. Vamos para apenas uma dessas 3 bacias brasileiras. A Bacia do Paraná, que aqui está. Né? Ela possui uma área em torno de 1.500.000 quilômetros quadrados. Certamente um fenômeno geológico pretérito continental. Né? E a espessura média da bacia, aqui mais ou menos na região do Pontal do Paranapanema, né? No extremo oeste do estado de São Paulo, eu tenho uma espessura de 7 quilômetros de sedimento. Então, se eu tivesse um processo erosivo, violento, um grande tsunami, quem sabe se arremetendo aqui na região em direção ao continente sul-americano e removesse num canal os sedimentos numa linha, num sentido da Bacia do Paraná, eu podia ver paredões dos lados de 7 quilômetros de material sedimentar. Eu fico imaginando, será que hoje, em algum lugar, está ocorrendo algum fenômeno parecido, de tal maneira que daqui a algum tempo eu vou ter bacias sedimentares com essa espessura, com fósseis? Se as coisas continuarem como estão ocorrendo hoje? Não. Alguma coisa diferente, com certeza, ocorreu no passado, para gerar deposições tão amplas e tão espessas como essa aqui. Essa é apenas uma, dentre aquelas outras várias que existem em toda a superfície do globo terrestre. Né? Mas vamos considerar apenas uma camada dessa Bacia do Paraná, apenas uma. É o subgrupo Irati, que tem uma área de 1 milhão de quilômetros quadrados, uma espessura em torno de 70 metros. Alguns dizem que a área é maior
em torno de 1.500.000 km², e espessuras médias de 100 metros. Mas vamos ficar com esses dados mais modestos, né? E aqui eu tenho uma pedreira do Irati, que na região de Rio Claro, no interior de São Paulo, Piracicaba, tem pedreiras que exploram realmente esses ritmitos aqui, né? Alternâncias, ritmitos. Guarde bem, essas formações geológicas parece que tem uma história a contar, diferente daquela que é contada geralmente mediante os livros de geologia. Então eu tenho aqui realmente um efeito bem localizado, mas é imenso. Eu não tenho nada disso formando hoje. Quem sabe daqui a 100 milhões de anos, em algum lugar, eu vou ter um novo subgrupo Irati, repleto de fósseis. Aqui no subgrupo Irati está aquele esqueletinho de réptil que eu mostrei há pouco, o Mesosaurus brasiliensis, não é? Em quantidades muito grandes. Milhões desses seres estão aí fossilizados, muito bem preservados. Será que esse ambiente eles estavam vivendo tranquilamente, morriam, depois alguns sobreviviam, depois morriam novamente, soterrava? Como explicar esse material formando-se aos poucos? Nós vamos ver que a própria formação rítmica desse pacote sedimentar, ela sugere um outro fenômeno bastante interessante que iremos abordar ainda hoje, né? Eu tenho aqui a formação Morrison, nos Estados Unidos. É a formação muito estudada, muito valorizada pelos geólogos. Por quê? É aí que eu vou encontrar uma quantidade muito grande de fósseis de dinossauros e alguns muito bem preservados, não é? Essa formação ela tem em torno de 1 milhão de quilômetros quadrados e uma espessura média de 100 metros. Ela vai desde quase o Canadá até o Texas. É uma formação imensa, atravessa boa parte central dos Estados Unidos. Então, uma evidência muito marcante desses fenômenos geológicos globais. Em algum momento, a partir de hoje, as coisas continuando como estão, e quem sabe ocorrendo alguma catástrofe esporádica, como nunca ocorreu na história humana, né, segundo os geólogos, vai ocorrer realmente e parar depois uma outra, algo semelhante, isso aqui. Eu creio que a nossa visão da geologia deve mudar. As camadas sedimentares tão extensas e tão espessas e tão homogêneas, repleta de fósseis, são características inequívocas realmente de processos rápidos, contínuos e catastróficos. Bem, uma outra coisa impressionante que podemos ver, aqui o Grand Canyon nos mostra isso de maneira exuberante, são os contatos plano-paralelos entre as camadas. E é interessante que alguns desses contatos, os geólogos dizem que existem hiatos, ou seja, períodos de tempo onde não houve deposição, ou seja, a camada que está logo abaixo, ela ficou exposta durante milhares ou milhões de anos até, e ela manteve a sua horizontalidade. Ela ficou plana. E os processos erosivos não se manifestaram? Não, ela está plana. E algumas nem tem evidência de erosão. E algumas, inclusive, passam para outras camadas, mesmo com esse ato, de maneira gradual. Como, então, imaginar que entre os estratos há períodos prolongados de tempo? Alguns geólogos consideram isso. Então, os contatos plano-paralelos entre os estratos sedimentares é mais uma evidência de superposição contínua desses mesmos estratos. Outra coisa, quando eu olho para dentro dos estratos, eu vou encontrar, além da homogeneidade, mostrando que houve um processo seletivo, um transporte para ter esses materiais tão homogêneos, né? Há também fósseis. Então, se os contatos não apresentam evidência de períodos prolongados de tempo, se o próprio conteúdo também dessas camadas também não mostra períodos prolongados, onde estão os milhões de anos que alguns procuram realmente colocar na superposição dessas camadas? Isso realmente é muito estranho. Ou seja, aqui eu tenho uma nova visão do Grand Canyon. Esse vale erosivo deve ter sido formado, segundo geólogos ou geomorfólogos, durante alguns milhares de anos, quem sabe, dezenas de milhares de anos, mas algumas camadas ficaram expostas mais tempo do que isso. Então, entre uma camada dessa e outra, eu devia encontrar realmente paleorrelevos como esse que aqui está hoje. De tal maneira que os contatos entre as camadas seriam irregulares, reproduziriam um relevo parecido como esse. Mas esse veio depois. E mesmo esse que veio depois não está ocorrendo hoje. Quem disse que esse rio aqui, percorrendo o seu caminho como aqui está, tendo algumas pequenas enchentes durante alguns milhares de anos, geraria todo esse vale erosivo? Não, uma porção de água muito maior esteve aqui no passado.
depois dessas camadas se formarem de maneira muito rápida, estavam ainda, quem sabe, ainda não litificadas, consolidadas, era um sedimento ainda depositado, se estabeleceu realmente um processo erosivo e removeu esse material, um grande caudal de água, com essa região sofrendo um sorgimento. Posteriormente, esse nível se estabeleceu e as coisas ficaram assim. Daqui 10 milhões de anos, esse rio continua o seu percurso com algumas pequenas inundações. Esse quadro desse vale não vai mudar muito. Bem, eu gostaria agora de, nesse momento, chamar a atenção para um fenômeno que está sendo ignorado por parte dos geólogos de modo geral, e isso realmente para mim traz prejuízos para o conhecimento científico no campo da geologia. É um fenômeno que já foi descoberto há um bom tempo já, há vários anos. É o fenômeno da estratificação espontânea. Nós vamos ver agora uma simulação desse processo de estratificação espontânea. Um frasco vai ser colocado material, dois tipos de materiais diferentes, e alguém realmente vai colocar esse conteúdo, esses grãos misturados, se movimentando entre duas placas de acrílico, e nós vamos ver o que vai acontecer. Nós vamos ver a formação espontânea, simultânea de camadas, daquilo que nós conhecemos hoje como ritmitos. Então vamos iniciar, neste momento, uma explicação um pouco mais detalhada do que vem a ser esse fenômeno de estratificação espontânea. Então, como ele ocorre? Movimentos de transporte de material. Isso pode ser feito no laboratório. Rotação, materiais com granulometrias diferentes. Ocorre um aparente aumento da ordem. Essa mistura de material, de repente, ela fica organizada, interessante, mas não ocorre uma diminuição da entropia, não. A disposição em faixas, em camadas, ela realmente requer uma energia menor. Então, não ocorre, na realidade, um aumento da ordem. Aparentemente ocorre. Organização espontânea dos grãos. Distintos tipos de lâminas bem definidas que se alternam ou se repetem sistematicamente ou ritmicamente. Então, o experimento está aqui sendo apresentado por Renan Maxi. Realmente é aquele que formulou modelos, inclusive, para explicar esse fenômeno. E ele está colocando uma mistura de grãos. E à medida que essa mistura ela é depositada entre essas duas placas de acrílico, ela espontaneamente divide em camadas. No caso, as partículas brancas ficam alternadas com as partículas vermelhas. Se eu pegar um funil com o mesmo material e girá-lo, eu vou ter a mesma separação, a desagregação aqui. O que é interessante é que quando eu olho algumas rochas, alguns folhelhos, alguns arenitos, alguns agilitos, alguns ritmitos e até evaporitos, eu vejo algo parecido com isso aqui. Alguns querem dizer que isso aqui é sazonal, não é? A geologia diz. São camadas que se formaram em estações distintas. Mas é meio difícil, porque essa subdivisão é tão... Às vezes é maior, às vezes é menor. Como dividir isso de maneira tal que evoque eventos sazonais, mudanças sazonais? Então eu tenho aqui um esqueminha básico, que eu vou reproduzi-lo daqui para frente. Eu tenho fragmentos, grãos de tamanhos distintos, de textura distinta, eu diria, a superfície deles, alguns são mais rugosos, outros mais lisos, densidades diferentes. Então, quando esses grãos são movimentados, no processo de transporte já ocorre a formação rítmica, né, desse material. É como se organizasse espontaneamente. Né? Interessante isso. Bem, onde ocorre isso? Em que ambiente isso se desenvolve? Em meios granulares, grãos de diferentes tamanhos, formas e densidade. Em ambiente subaéreo, ou seja, o vento transportando materiais pode gerar esse tipo de fenômeno. Em meio subaquoso, a água transportando esse material também. A água pode estar parada, inclusive por decantação pode ocorrer esse tipo de fenômeno, ou mesmo a água em movimento. Então nós temos aqui
esse fenômeno sendo reproduzido aqui, hipoteticamente, nessa figurinha, mas ele já foi demonstrado teoricamente, experimentalmente e reproduzido mediante simulação em computador. Não há dúvida que esse fenômeno ocorre. Agora, a minha pergunta, por que a geologia não se apropria desse material e realmente procure verificar a possibilidade de explicar alguns ritmitos que ocorrem na natureza por esse processo? Mas o que acontece é que na mente do geólogo, um geólogo que aceita a geologia convencional, simplesmente processos lentos não existem na natureza. Então eu não vou trabalhar com um processo que vai gerar a formação de lâminas em um período curto de tempo. Então, como uma cosmovisão evolucionista bloqueia a mente para realizar alguns experimentos que seriam tremendamente elucidativos. Mas, infelizmente, essa experimentação está mais no campo da física. A geologia ainda realmente não se apropriou, é uma pena. Bem, esse experimento ele é bastante esclarecedor. Por quê? Esse experimento que eu vou mencionar agora foi feito. Amostras de rocha original, arenitos, diatomitos, que estavam realmente formados por lâminas de material diferente. Eles foram desagregados ou cominuídos, ou seja, essa rocha foi cominuída até se atingir suas partículas elementares. As partículas que formam as camadas de uma cor e as partículas que formam as camadas de outra cor. Todo esse material foi misturado e nos dois exemplos, ao material ser transportado por água, a partir da mistura homogênea dos grãos, reproduziu espontaneamente a laminação original com as mesmas espessuras da rocha original, mostrando que o processo realmente, bem provavelmente, tenha sido esse. Então, isso é uma evidência muito forte de que muitos ritmitos teriam a sua origem ligada à estratificação espontânea. As implicações no que diz respeito ao fator tempo. Na organização espontânea dos grãos, não é obedecido o princípio geológico da superposição. Não existe interrupção no processo de sedimentação. Ou seja, o intervalo de tempo entre as camadas bem definidas, ou lâminas, é praticamente nulo. Ou seja, não vem amarela, passa um tempo, depois vem azul, depois de um tempo vem a vermelha, depois repete, vem a amarela, azul e a vermelha. Não, não é isso que ocorre. Simplesmente, no processo de transporte, o material já se forma. Ele está aqui, num ponto, ele é transportado, mais à frente ele já está assim. Então, o tempo entre as lâminas é praticamente nulo. Quão bom seria realmente se os geólogos valorizassem mais esse processo. Vamos ver as implicações na explicação de alguns fenômenos geológicos atuais, ordinários. Aqueles que ocorrem aí ao nosso lado, não catastróficos, evidentemente. Vamos encontrar essa evidência claramente. Eu tenho aqui uma simulação em computador desse processo feito por Maxi, e eu tenho realmente aquilo que eu encontro numa duna atual. Aqui, uma duna da região de Marrocos. Se eu fizer um corte nessa duna, eu vou encontrar isso aqui, ó. Estratificação cruzada. Em inglês, cross stratification ou cross bedding. Ou seja, as principais estruturas sedimentares identificadas em dunas de areia atuais, laminação, marcas de onda ou estratificação cruzada, são formadas simultaneamente e podem ser explicadas perfeitamente pelos processos de estratificação espontânea. Que interessante, não é? Processos que ocorrem hoje, não é? Dunas se formando por esse processo, simultaneamente. Bem, vamos agora para as implicações nos fenômenos geológicos atuais extraordinários. A catastrófica explosão do vulcão Santa Helena, em 1980, ocasião em que fluxos de colossais volumes de material sedimentar foram transportados e depositados em poucas horas. Determinado pacote sedimentar, então formado, com 8 metros de espessura, apresenta marcante estratificação laminada. Esse exemplo é impressionante. Por quê? O vulcão Santa Helena entrou em erupção, eu estive 19 anos depois dessa erupção e vi os resultados dessa explosão. E um deles, aqui está. Esse pacote sedimentar de 8 metros, tem uma pessoa que está aqui do lado, para você ter uma ideia de escala, não é? E em poucas horas ele foi depositado. Posteriormente, entre 1980 e 1986, essa região sofreu uma chuva torrencial e águas realmente pluviais erodiram esse material
que estava ainda mole, e formou uma ravina. E aqui do lado dessa ravina, então, eu enxergo esse material que foi depositado na ocasião, em poucas horas. E vejo aqui alternâncias de material formado, lâminas escuras e claras de material piroclástico proveniente do vulcão que erupcionou. Então, isso aqui não é lâmina por lâmina, é uma evidência marcante, atual, um fenômeno geológico extraordinário de estratificação espontânea. Que realmente, modelo interessante geológico que deveria ser aplicado e não é. Mas o mais impressionante é que ele pode elucidar eventos passados, ou seja, as implicações no que diz respeito aos fenômenos geológicos pretéritos continentais. Volumosas formações sedimentares, é o que nós podemos identificar na coluna geológica, em vastas áreas continentais, compostas de arenitos de origem eólica, antigas dunas, isso é possível. Mas alguém vai dizer, então as dunas de hoje, amanhã podemos ser rochas de origem eólica, arenitos duros, silicificados, né? Eu creio que alguma coisa deve acontecer além das dunas que estão por aí hoje. Esse material precisa ser realmente sobreposto por outros materiais, né? E alguns outros processos devem estar acontecendo para que essas dunas amanhã sejam rochas sedimentares. Algo diferente ocorreu no passado. Essas dunas antigas estão cobertas por outros materiais que foram depositados de maneira catastrófica posteriormente. Então, essas formações antigas dunas, elas são caracterizadas por apresentar notáveis superfícies de estratificação cruzada. Por exemplo, a formação Botucatu, na Bacia do Paraná, aquela região que já mencionamos, que se estende por 1.500.000 km², ou seja, a área, o arenito Botucatu é equivalente à própria área da bacia sedimentar do Paraná. Não é? Então nós temos aqui, ao vermos a simulação, aquilo que é produzido no computador, usando os critérios físicos da estratificação espontânea, nós vemos reproduzido realmente nas dunas antigas, arenitos do Arizona, arenitos Botucatu e outros arenitos, essa bela imagem pode ser realmente encontrada em algumas regiões, não só do Arizona, mas em Utah, e eu creio que pode refletir dunas antigas que foram realmente transformadas em rochas por processos que não ocorrem hoje, processos muito mais abrangentes e catastróficos do que qualquer coisa que esteja acontecendo hoje. Então, é uma chave para o passado. Então, de alguma forma, essa estratificação espontânea, ela ocorre de maneira rápida e gerou, quem sabe, esse maciço de maneira extremamente rápida. Mas vamos ver outros exemplos muito interessantes. Sedimentação catastrófica tem sido identificada em várias rochas sedimentares em diferentes níveis da coluna geológica fanerozoica. Ou seja, mais alguns exemplos para explicar a possível formação de rochas do passado, ou seja, fenômenos geológicos pretéritos continentais. Assim, os ritmitos em geral, os varvitos, os turbiditos, os evaporitos, os tsunamitos, os tempestitos, os inunditos, etc., representariam prováveis manifestações da estratificação espontânea. Vamos citar, então, os exemplos aqui. Ou seja, eu estou dizendo que alguma coisa que ocorreu no passado, que hoje os geólogos traduzem como ritmitos, varvitos, turbiditos, evaporitos, tsunamitos, tempestitos, inunditos, sismititos e outros tipos de material rochoso que evocam catástrofes, os geólogos, alguns não, nem sempre é catástrofe. Tempestito pode até ser, mas outros não. Eu creio que todos eles podem ser entendidos por esse processo de estratificação espontânea. Ou boa parte deles, aqueles que têm a manifestação rítmica na sua formação. Então vamos colocar alguns exemplos aqui, reais. O ritmito do subgrupo Irati, que já mostramos, aquela área imensa, alternância de camadas de folhelho e calcário. É um ritmito. Eu creio que ele pode ter sido formado por um fenômeno ligado à estratificação espontânea. Não seriam alternâncias periódicas, primeiro o calcário, depois de algum tempo o folhelho, depois o calcário. Não, é um pacote com esse material misturado, foi transportado de maneira muito rápida, e no transporte já se diferenciou e depositou com as características que nós vemos aqui hoje. Varvitos, na região de Itu, em São Paulo. Aqui realmente nós vemos uma manifestação muito clara da estratificação espontânea, porque entre as lâminas nós verificamos dobras de arrasto,
não é? Assimétricas, mostrando que todo esse pacote se movimentou de uma maneira única e se depositou. Isso aqui, para mim, não tem nada a ver com mudanças sazonais. Parte clara no verão, a parte escura da lâmina no inverno. Eu creio que isso aqui é uma evidência muito forte do fenômeno estratificação espontânea. E um terceiro exemplo aqui, turbidito. Já os geólogos consideram mais fácil entender. O turbidito são massas de sedimentos volumosas que se deslocam em ambiente subaquático, né? A partir, quem sabe, de uma plataforma marítima, descendo realmente o talude continental e ocupando vastas áreas das planícies abissais. Mas só que eu encontro isso em muitas rochas continentais, mostrando que o mar invadiu, evidentemente que invadiu, no nosso contexto aqui, as áreas continentais e depósitos parecidos com esses ocorreram. Então, turbiditos, com certeza, têm a origem ligada à estratificação espontânea. Mas vamos pegar mais alguns exemplos. Evaporitos. Esse aqui é complicado. Alguns geólogos têm dificuldade de entender como evaporitos podem se formar de maneira rápida. Será que realmente são exposições prolongadas? Ou sais com diferentes realmente graus de solubilidade estariam já realmente sendo transportados e já ocorrendo a diferenciação desse transporte desse material? Não é? Esse evaporito do Texas, dizem os geólogos que é uma alternância sazonal. Eu creio que esse evaporito especificamente parece ser uma evidência muito forte da estratificação espontânea. Então, nesse caso, não é lâmina por lâmina, é o pacote inteiro se movimentando, se diferenciando e depositando dessa maneira, de tal maneira que não existe praticamente tempo nenhum entre uma lâmina e outra. É um processo simultâneo de formação das lâminas. Tsunamito, o nome já diz. Hoje, geólogos identificam muitas evidências de tsunamis. Aqueles nossos gigantescos tsunamis certamente geraram muitas rochas, o transporte, inclusive, de material sendo transportado e depositado de maneira rítmica também. Hoje já se encontram tsunamitos, inclusive nas regiões onde tem tsunamis com frequência, costa do Japão e outros lugares do Pacífico Sul. Não é? Esse aqui realmente foi caracterizado na Irlanda do Norte. Hoje já se fala muito em tsunamito. No meu tempo de estudante não se falava nisso. Né? E, finalmente, nós temos aqui o nosso sexto exemplo, um tempestito, que foi encontrado na Itália. Ou seja, grandes inundações, quem sabe fluviais, e material sendo transportado rapidamente e depositado. Mais uma evidência, provavelmente, de estratificação espontânea. Então, nós vamos verificar isso na coluna geológica inteira. Muitas rochas laminadas, rítmicas, que podem ter a sua origem ligada a processo de estratificação espontânea, ou seja, os tempos aqui são muito curtos. Trabalhos científicos podem ser encontrados com relação à estratificação espontânea nas melhores revistas, nós temos aqui na Nature e outras revistas. Aqui está Max, que é um dos principais proponentes desse tipo de fenômeno físico, né, que infelizmente não está sendo apropriado pela geologia e levando a conclusões equivocadas. Professor Naor, eu gostaria de saber se hoje existe algum lugar como mangue, laguna, lago, onde estão se formando rochas sedimentares que mais tarde, daqui a 100 milhões de anos, as pessoas poderão encontrar animais fossilizados. Quero saber também se essas rochas fossilíferas serão cortadas por imensos vales erosivos ou não. Bem, eu creio que essa pergunta, de certa forma, nós já temos respondido em nossa aula, mas ela faz sentido. Eu creio que o que está ocorrendo hoje na Terra, em qualquer lugar, eu não vou encontrar realmente evidências que me fazem pensar que esses processos de hoje, que estão ocorrendo, gerarão no futuro camadas sedimentares espessas, extensas, com fósseis. Alguma coisa diferente do que ocorre hoje ocorreu no passado para gerar toda a coluna geológica. Então eu creio que realmente alguma coisa diferente ocorreu. E nós já sabemos realmente que isso ocorreu não de maneira, foi uma catástrofe, depois deu um tempo de calmaria geológica, depois veio outra catástrofe. Parece que as coisas realmente são diferentes. Então, quando eu olho para um cânion desse, o Grand Canyon, onde eu tive a oportunidade de conhecer, isso que para mim é um verdadeiro monumento à catástrofe.
né? Tanto as formações sedimentares, como o próprio vale erosivo de 800 quilômetros de extensão, né? É uma coisa fantástica, né? A geologia histórica, quando eu olho para esse cânion, eu consigo visualizar a ação dos fenômenos geológicos globais, que ocorreram de maneira extremamente rápida. Ou seja, a geologia histórica identifica-se muito melhor com os grandes desastres geológicos atuais, fenômenos geológicos extraordinários, que se desenvolveram rapidamente com suas respectivas consequências funestas à vida. Por isso que a vida foi destruída e nós temos os fósseis aí mostrando o resultado dessa destruição. Convém, entretanto, salientar que os desastres geológicos observados presentemente são pontuais no tempo e no espaço. Já aqueles desastres geológicos pretéritos se manifestaram globalmente e de maneira contínua durante um curto intervalo de tempo. Então eu creio que as questões levantadas, né, nessa mesma aula e nas aulas anteriores ficam mais ou menos resolvidas. Eu acho que as evidências que nós temos são de eventos rápidos, contínuos e catastróficos. Então, agora a pergunta final, nessas nossas conclusões. A duração desses fenômenos, quanto tempo durou? Foi falado em impactos meteoríticos, a coisa é rápida, são segundos, minutos, alguns eventos se falou em semanas. Qual foi a duração desses fenômenos, na realidade? Vamos colocar aqui, então, os 6 fenômenos, juntos aqui, todos juntos. O primeiro deles, impactos meteoríticos, tectônica de placas, vulcanismo fissural, gigantescos tsunamis, mortandade em massa e vastas deposições sedimentares. Quando eu analiso esses 6 fenômenos geológicos globais conjuntamente, os livros de geologia até que trazem alguma coisa sobre isso, bastante coisa sobre isso, alguma coisa sobre isso. Aqui se fala até em extinção em massa, como se realmente houvesse calmaria entre uma extinção e outra. Eu prefiro o termo mortandade em massa. Não é? Pouco se fala sobre gigantescos tsunamis, as vastas deposições sedimentares se comenta bastante. Mas quando eu associo esses 6 fenômenos, eu ligo os 6, o quadro que surge é esse. Eu percebo que se destaca uma causa e se destaca um efeito. Não é? A causa primordial seria os impactos meteoríticos. E dos resultados, os mais funestos realmente são as vidas que são ceifadas e transformadas em fósseis. Mortandade em massa. Esse tipo de quadro não pode ser encontrado nos satélites de Júpiter, não pode ser encontrado em Marte, não pode ser encontrado na própria Lua. Lá ocorreram também impactos meteoríticos, mas as circunstâncias na Terra realmente eram diferentes. Aqui havia vida, não é? Essa vida foi ceifada, havia água. Não é? Essa água realmente varreu a superfície da Terra, depositando camadas sedimentares em vastas áreas. Então, quando eu analiso esse quadro e procuro realmente interligar esses fenômenos, eu vejo que os tempos aqui são segundos, algumas mudanças ocorrem em segundos, algumas em minutos, outras em horas, algumas em dias, algumas em semanas, e esses eventos sendo recorrentes em alguns meses. E quando eu vejo esse quadro, eu percebo que não existe uma catástrofe aqui, depois um tempo de calmaria geológica, depois outra lá, numa catástrofe ocorre mais isso, noutra ocorre mais isso, noutra... Não, esse quadro, para mim, eu vejo um todo. Ele está aqui com vermelho, pintado de vermelho, mas quando eu vejo esse vermelho, finalmente eu percebo que é como se eu ignorasse o que está atrás, ou seja, uma única catástrofe global. Qual foi a duração dessa catástrofe global que ocorreu no passado? Eu creio que seriam meses. Quantos meses? Na próxima aula nós continuaremos esse fascinante